Chegamos no episódio 3, então vou trazer aqui algumas explicações e referências, assim como eu já fiz com os dois primeiros. E apesar de eu estar com a camisa da série errada, esse episódio tem bastante coisa para agregar. Porque nele nós voltamos para Númenor e descobrimos o paradeiro do Isildur. Na verdade, o cavalo dele descobre. Assim como o Brego, o cavalo do Aragorn, em As Duas Torres, que encontra ele lá atirado. O Isildur tá numa toca de aranhas, luta com um orc lá dentro e consegue escapar. Boatos diziam que a Laracna estaria na segunda temporada. E não sei, talvez aquela maior seja ela. E aquela seja a prole dela, mas não tenho certeza. Muito tempo depois, essas mesmas aranhas vão morar na Floresta das Trevas. E o Bilbo e a comitiva do Thorin Escudo de Carvalho enfrentam elas lá, em O Hobbit. Aquela região da Toca é provavelmente Efelduef, que é na fronteira com Mordor e depois vai passar a ser Cirith Ungol. O Isildur foge e desenvolve aracnofobia. E aí nós vamos finalmente de volta para Númenor, no funeral do Tar Palantir. A filha do Elendil claramente está culpando a rainha regente, a Miriel, pela morte do seu irmão, Isildur, que está só sumido. E o Elendil tá sendo os olhos da rainha, uma vez que ela ficou cega no final da primeira temporada. E nesse funeral a gente é apresentado a um novo senhor de Númenor, o tal de Belzagar. E a região mostrada é Forostar, que é conhecida por ser a moradia das grandes águias. Um detalhe é que já existia um rei de Númenor com esse nome, Belzagar, só que ele era o 18º. Porque o pai da Miriel, pra gente ter como referência, já é o 24º rei de Númenor. Ou seja, só utilizaram o mesmo nome de personagem. Não é o mesmo. O Belzagar, a Eärien e o Pharazôn estão tramando junto com aquele outro playboy um jeito de derrubar a rainha regente e tomar o poder. A rainha depois sobe até onde ficava a Pedra Vidente e ela sumiu. Nessa cena é interessante que no fundo tem uma espada, que provavelmente vai ser a Narsil, que depois vai ser utilizada pelo Elendil e vai acabar metade dela nas mãos do Isildur para cortar o dedo do Sauron. Outro item que aparece de relance é um escudo com um cisne, do Tuor, de Gondolin, avô do Elros, primeiro rei de Númenor, que é irmão gêmeo do Elrond. E aí depois vem uma cena bem interessante, aparece uma orc fêmea, até então a gente não tinha visto isso, e um bebê orc, porque sim, eles se reproduzem, tá lá no Silmarillion, que eles ganham vida e se multiplicam. Surge um troll, que o Adar chama de Damrod, das Montanhas Cinzentas, que posteriormente vão ser lar de alguns anãos. Esse nome, Damrod, em O Senhor dos Anéis, é de um dos guardas do Faramir, em Ithilien. E aí ele chama esse troll de roedor de ossos de dragão, matador de gigantes de pedra, ou seja, o bicho é brabo. Já em Eregion são oferecidos anéis de poder pro Durin IV, com a ideia de que eles podem curar a montanha, assim como curaram aquela árvore lá em Lindon, embora eu não tenha entendido exatamente qual a explicação científica para isso. Só que, na verdade, todos os anéis eles eram destinados aos elfos. O que aconteceu foi que o Sauron atacou e saqueou Eregion e acabou distribuindo 9 para os homens e 7 para os reis anãos, o presentinho de grego. Mas como na série eles já fizeram essa adaptação dos 3 anéis elfos, fez mais sentido dessa forma, ele oferecer para os anãos. O Isildur aparece num lugar bem semelhante aos Pântanos Mortos e lá ele acaba até descolando uma bota nova, antes de encontrar uma noiva viúva, e eles decidem ir para Pelargir, que no futuro vai se tornar a cidade portuária mais importante de Gondor. Eles são emboscados, mas o Elfo Arondir aparece ao melhor estilo NPC do mestre e salva todo mundo. E depois a gente descobre que a Bronwyn veio a falecer com uma flecha orc. Isso foi algo que provavelmente não estava no roteiro original, mas eles tiveram que adaptar, porque a atriz ela optou por deixar a carreira de atuação e se dedicar ao ativismo. E ao contrário do Adar, que eles trocaram o personagem, no papel dela não. Então fizeram esse funeral. O filho dela, com pouco remorso, acaba acendendo a fogueira e, pelas atitudes que ele vai ter, discutindo depois com o Arondir, dizendo que ele não tem pai, ele tá no caminho para se tornar alguém não muito bonzinho. De volta à Casa Dûn, o ex-príncipe fura a fila das requisições e vai direto falar com seu pai sobre os Anéis de Poder, e que ele não curtiu muito a ideia, na verdade. Mas aí voltamos para Pelargir e descobrimos que a Estrid, a noiva viúva, tem a marca do Adar. E ela acaba queimando essa marca com uma marca ainda maior para tentar apagar isso. O Tio e o Isildur vão até o acampamento dos ladrões de cavalos recuperar o cavalo do Isildur. Quando esses bandidos abordam o Tio, criaturas grandes intervêm. Não apareceu, mas ao que tudo indica são os Ents. Pois na Segunda Era eles estavam espalhados mais pela Terra-média,
Na época dos filmes, na terceira, eles estavam mais centralizados lá na floresta de Fangorn. Mas na época da série, eles habitavam mais florestas da Terra-média, pois isso foi antes dos homens de Númenor fundarem os reinos de Arnor e desmatarem tudo, e antes que a corrupção do Sauron tivesse espalhado mais, o que óbvio que contribuiu com a destruição da natureza. De volta a Númenor, a Miriel vai assumir o trono, e quando ela vai pegar o cetro, porque lá sim o cetro é o símbolo de poder, não é uma coroa, alguém grita que ela é uma mentira. E então o senhorzinho diz que só o rei ou a rainha deveriam poder falar naquele momento. Isso porque em Númenor existiam 3 cerimônias anuais, chamadas de as 3 orações. Quando o rei ou a rainha levavam frutas até o pico da montanha sagrada como oferenda, e os outros acompanhavam com vestes brancas e guirlandas. E na hora de oferecer, só o governante poderia falar, só ele tinha direito de fazer essas oferendas. Só que a Eärien aparece denunciando a Miriel, pois ela utiliza um Palantir para tomar decisões. Essas pedras que foram feitas pelo Fëanor e dado aos amigos de Númenor, antigamente. Mas no período da série, os elfos não são nada bem vistos entre aqueles homens. Então tudo que tem uma ligação élfica é, de certa forma, uma ofensa. O povo se revolta e nesse momento surge uma águia gigante na janela, o que era para ser um sinal legal, vai dar tudo certo. Mas um deles, o Belzagar, começa a gritar Farzon e o povo, que é meio burro, vai no embalo, que mostra que os Númenóreanos também não sabiam votar e depois tiveram a cidade inundada. Tal qual a gente aqui em Porto Alegre, que votou errado na última eleição de prefeito e tá aí. Durante essa cerimônia das 3 orações, as águias voavam em volta dessa montanha sagrada como uma espécie de aprovação do Manwë. E se eu fosse uma entidade, tipo Iemanjá, que a galera da Quindin, eu aceitaria de boa. E o episódio vai finalizar com Annatar encostando nas pepitas que vão ser usadas na forja, largando elas na lava. Porque aí, nesse momento, meus germes, ele tá botando a maldade dele ali. Mas na verdade não, na verdade ele participa mais do processo. Bom, até agora eu tô gostando da série. Ela tá indo por caminhos interessantes, apesar deles adaptarem algumas coisas em relação de datas, eles estão fazendo isso bem. Então, sobre o terceiro episódio, eu acho que eram essas as observações. Então me digam que outras referências eu posso ter deixado de lado ou esqueci de comentar por aqui, se vocês estão gostando. E eu vou aproveitar para deixar nas sugestões 2 vídeos, um sobre os gigantes de pedra, mencionados pelo Adar, e um outro sobre a queda de Númenor. No mais, muito obrigado por assistir, espero que considere se inscrever no canal se ainda não é inscrito, e se já é, sem palavras, tchau, até mais.